Eu recebo aqui no estúdio a Jaqueline Moraes, que é secretária de Estado das Mulheres. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, meu querido. Bom dia aos ouvintes aqui da CBN. A gente fala hoje sobre o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi lançado ontem aqui no Espírito Santo, né? Mas a gente estava conversando aqui, é um programa, né, uma iniciativa que já vem de quase uma década aqui no Estado, né? O Pacto, nós somos signatários, Espírito Santo, do primeiro Pacto de 2011 e ano passado o nosso governador assinou, junto ao presidente Lula e o governo federal, o Pacto de Prevenção ao Feminicídio. Então, as ações de prevenção, ela não constava nas ações de enfrentamento. E aqui no Espírito Santo nós criamos uma inovação. O nosso pacto, ele é de enfrentamento à violência contra as mulheres e prevenção ao feminicídio. Essa é a grande novidade desse novo pacto, revisto e dialogado com toda a sociedade capixaba, com os poderes, porque quem são signatários desse pacto a partir do momento da assinatura? Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas acompanha as ações que cabe aos municípios executarem. Então nós temos um conjunto, a sociedade civil organizada através do Conselho e o Estado, com as suas ações específicas. Então o pacto, ele mostra claramente que o enfrentamento à violência contra as mulheres e com a violência doméstica precisa ser um trabalho em rede. E esse pacto é como se ele fosse um elo que une todas essas redes com ações específicas. No governo, por exemplo, tem ações específicas para a saúde, para a educação, para a nossa secretaria, que é a ampliação do abrigamento das mulheres vítimas de violência, atendimento multidisciplinar e psicossocial das mulheres vítimas de violência, ampliação das salas Marias para todas as regionais do Espírito Santo. Então nós temos metas e é um pacto que tem uma Câmara Técnica que se reúne todo mês com todos os poderes e o governo para discutir o monitoramento do que avançou, do que não avançou, porque se falta orçamento, entendeu? Então é aquele cumpriu, não cumpriu, e por que não cumpriu, e o que a gente precisa fazer. Então ontem o Salão São Tiago estava lotado, justamente porque os poderes se envolvem, e a novidade é essa, que nós criamos o enfrentamento à violência, que é um eixo muito forte de enfrentar essa violência, mas também de prevenir o feminicídio, que é o ápice da violência contra as mulheres. E ainda é muito forte aqui no estado a questão da violência contra a mulher, né? Semana passada a gente falou de um caso de estupro no Morro do Moreno com uma turista portuguesa. Ontem a Jaciele, nossa repórter, trouxe um caso que aconteceu na Serra de uma mulher que estava passeando com o cachorro e sofreu essa violência. O pacto tem por objetivo enfrentar essas situações, né? Sim, com certeza. Os municípios têm a sua tarefa, porque, por exemplo, o município, as ruas à noite, a calçada à noite com cachorro não é seguro para as mulheres. Um homem caminhar num calçadão é seguro, mas uma mulher caminhar no calçadão não é seguro para ela, porque ainda existe essa ideia da objetificação dos corpos das mulheres. É como se a pessoa pudesse chegar e fazer o que quer com os corpos das mulheres, com essa ideia de fragilidade. Então, as ações que nós fazemos são ações que envolvem o governo, a mídia em geral, a imprensa séria e qualificada, com os nossos organismos de comunicação, com as nossas campanhas, que as campanhas têm que ser muito fortes. O não é não todos os dias, em todos os lugares. Ele vai para a escola, ele vai para os eventos, envolver a rede de promoção de grandes eventos, bares, restaurantes, sindicatos, nessa proteção, qual bar que é seguro, qual a rua que é segura, qual a cidade que é segura para as mulheres. Todos esses organismos que nós temos e a implantação dos organismos de política nos municípios vão fazer esse monitoramento. Nós vamos divulgar muito qual lugar é seguro para que as mulheres possam estar e automaticamente, se aquele lugar tiver com uma marca de que é inseguro, aquele prefeito, ou aquela comunidade, ou aquele estabelecimento, ele com certeza vai perder seus clientes, vai perder suas pessoas. Então a gente tem que fazer uma mobilização social nesse enfrentamento. Paralelo a isso, a prevenção passa por uma reeducação social também. Os homens têm que parar de achar que os corpos das mulheres é para eles fazerem o que querem, entendeu? Das nossas meninas. Para você ter uma ideia, nós tivemos 150% de aumento em crimes sexuais no ano passado.
de notificação. E quando você vai estratificar essa notificação, você vai perceber que são meninas de 11, 12 anos que são abusadas dentro das próprias casas por tio, padrasto, padrinho, namorado da mãe, que abusa sexualmente dessas crianças. Então, assim, toda a nossa política é meninas e mulheres cumprindo a agenda global, que é o objetivo 5 do desenvolvimento sustentável. Já que até chamar a participação dos nossos ouvintes aqui, se vocês que estão escutando a gente têm alguma dúvida sobre esse pacto, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 992994297. A gente vai conversando aqui então com a secretária de Estado, né, da Secretaria de Mulheres, Jaqueline. Jaque, você falou comigo que esse programa, na verdade, ele começou lá em 2011 e foi tendo atualizações ao longo dos anos. O que vocês foram aperfeiçoando até chegar agora em 2025? Por exemplo, nós não tínhamos o organismo estadual de política para as mulheres. Você vê que era uma das ações do pacto anterior, criar um organismo de política para as mulheres a nível de Estado. O governador, em 2023, criou, então, a Secretaria de Estado das Mulheres. Antes, nós tínhamos uma subsecretaria que era considerada um organismo, mas que não tinha um orçamento próprio, não tinha um corpo próprio de ações coordenadas. Então, a Secretaria das Mulheres, ela veio com, vamos dizer, essa missão de ter um orçamento próprio, de construir projetos e programas para o abrigamento e ampliação da rede. Nós temos 10 equipamentos nas 10 micro-regiões, que são os centros e núcleos Margaridas. Nós temos a Casa Abrigo, que abriga mulheres em eminente risco de morte. Nós ampliamos, agora já nesse pacto anterior, o governador criou a Companhia Maria da Penha. Qual a diferença de uma companhia? Antes, as viaturas Maria da Penha ficavam nos batalhões e aquele corpo policial era, vamos dizer assim, volátil, né? Era o que estava naquele momento. Com a companhia, a gente tem um corpo de profissionais naquela política ali que cuida de Patrulha Maria da Penha, de visita tranquilizadora. Então, a formação dessas pessoas é diferenciada. Por mais que a gente forme os nossos policiais na questão da diferença, da oportunidade de igualdade de gênero, porque a gente tem uma carga horária pequena, mas tem dentro da nossa grade, a gente consegue, com essa companhia, estruturar melhor a formação de quem atende, de quem está na ponta. Então, nós hoje fazemos formação com o apoio do Ministério Público Estadual, das nossas forças de segurança, para que eles compreendam que a gente precisa quebrar aquela ideia de que era briga de marido e mulher, que ninguém metia a colher. E até mesmo o policial, quando chegava, muitas vezes os antigos falavam: você aqui de novo? Você estava aqui semana passada e agora você voltou para esse cara? Às vezes não tinha compreensão que essa é uma violência que é difícil a mulher sair. Existem dados que dizem que ela fica até 7 anos numa relação abusiva por, muitas vezes, ela não ter condição de criar os filhos sozinha, não ter empregabilidade, não ter renda. Questão financeira. Ter sido proibida, às vezes, de estudar. Nós temos casos da mulher falar assim: eu fiquei 20 anos casada, meu marido nunca permitiu que eu estudasse. Eu criei os filhos. E agora que os filhos cresceram, ou que ela perdeu o companheiro ou por uma separação ou pela morte, que ela volta a estudar, ela começa a trabalhar. Nós temos muitas histórias assim. Tem até uma mensagem aqui de uma ouvinte nossa, a Angelina Ballarini, que ela fala exatamente dessa questão financeira. A mulher precisa ser mais independente, para isso é importante fortalecer o empreendedorismo, porque ela não se tornará dependente do homem. Ela, inclusive, agradece a você pelo apoio que você deu em relação ao turismo, como as mulheres de empreendedoras lá em Santa Teresa. Angelina Ballarini. Ah, que coisa linda. Então, a Angelina está nos ouvindo nesse momento, um abraço forte. É uma empreendedora do turismo. Eu conheço as mulheres daquela região de Santa Teresa que elas venceram ciclos de violência a partir do empreendedorismo. Ela começou, algumas mulheres que começaram com as suas propriedades pequenas, plantando, colhendo, fazendo uma pequena pousada, um pequeno hostelzinho, e dali foi, e hoje são empreendedoras e têm renda
não tem a necessidade de estar num relacionamento abusivo. O que a gente sempre fala é justamente assim, reconhecer o que é um relacionamento abusivo é o primeiro passo para não chegar no ápice do feminicídio. O feminicídio é a ponta lá em cima, é o ápice. Ou seja, antes de chegar a um feminicídio, com certeza já teve muita violência psicológica, já teve muita violência patrimonial, e isso as mulheres com conhecimento elas conseguem denunciar mais cedo, antes do primeiro tapa, antes do primeiro empurrão. Ainda quando tem sinais, que é importante a gente falar para os ouvintes que estão nos ouvindo, sinais que são ameaçadores. Tapa na mesa, soco na parede, bate porta, grita, explode, xinga, humilha. Já são sinais de um relacionamento tóxico e abusivo. E dá para buscar ajuda. O Centro Margarida, hoje nós temos os 10 micro-regiões, mas nós temos também mulheres nos CRAs, nos CREAs. E é uma violência, assim, me permita falar, democrática. Ela não é uma violência doméstica que só é acometida a população de baixa renda. Não, nós temos mulheres que são empoderadas economicamente, mas que por vergonha social, se limitam a viver num relacionamento abusivo sem saber como sair. Sem saber, assim, como que eu vou fazer se eu afetar, muitas vezes, a promoção ou a posição social do meu companheiro, do meu marido. Isso foi relatado até na novela Vale Tudo, agora recentemente. Odete Reutemann, né, Adalberto, passou por um caso de violência doméstica. Aí os homens lá falaram, não, vamos chamar a polícia aqui. Ela, não, porque isso vai abalar a minha reputação e tal, né? Exatamente. Bom dia, secretária. Bom dia, Vinícius. Até porque era o que a gente estava comentando. Tem uma questão histórica que é colocada também, do medo que muitas das vezes existe com relação à denúncia, né? De como que isso pode impactar socialmente. E aí a gente entra justamente nessa questão que a senhora estava destacando, né? A importância de não se calar, né? De trazer a denúncia, de trazer isso a público, justamente para a preservação ali da vida da mulher, né? Exatamente. A gente propôs aí, tem um diálogo forte da Secretaria das Mulheres com o PROCON, por exemplo, para a gente fazer um estudo sobre endividamento de mulheres que são empoderadas economicamente. Então, assim, o autoendividamento de mulheres está ligado, em alguns casos, não vou dizer que em todos, mas em alguns casos com violência patrimonial, do homem dilapidar o seu patrimônio, o seu trabalho, o seu empreender. E aquele homem, ele está naquela relação e às vezes por uma questão social, por vergonha. Então a violência doméstica tem isso. Por que precisa muita formação na ponta? E nós que atendemos lá na ponta as pessoas. Porque, primeira coisa, as mulheres precisam ser acolhidas e creditadas. A gente precisa acreditar, porque ainda tem gente que chega na delegacia e diz assim, mas o que você fez para ele te bater? O que você fez? Ou seja, é como se a gente ainda fosse vítima e revitimizada dentro de uma situação. Isso tudo gera uma vergonha social. Peraí, eu sou a vítima, vou ter que chegar lá e vou ter que explicar que eu não fiz nada para merecer apanhar. Então, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente recebe na nossa casa-abrigo, nós recebemos mulher com 7 meses de gravidez que não tinha lugar para ter roxo no corpo dela, de tanto chute e soco. Então, assim, é uma violência descomunal. E um outro ponto que eu gosto de abordar, se me permitem, é a questão dessa desculpa de, não, ele bebeu, porque às vezes a própria mulher fala assim, ele é violento nos nossos atendimentos? Ele é violento? Não, só quando bebe. Peraí, ele não é violento quando bebe. Ele revela a sua violência quando bebe. Esse homem precisa conhecer os nossos programas do Homem que é Homem, da ressignificação da violência. Ele bebe e coloca uma desculpa na bebida para agredir. E aí, o pacto tem 124 ações distribuídas em 8 eixos. Quais que são os principais pontos? Então, os eixos são divididos assim, em ações de grande comunicação em massa, com
com as parcerias. Os eixos são divididos em ações que são de fomento da política, de estruturação dessa política nos municípios. Por exemplo, tem o eixo que cria os organismos lá de política para as mulheres, é de competência da nossa secretaria. Tem o eixo da saúde, que são as notificações compulsórias, as pesquisas sobre a saúde, porque é importante também deixar claro, inclusive isso para o agressor, que não precisa a mulher só denunciar. Se ela chegar machucada em um hospital, em uma unidade de saúde, pode ter certeza que se o médico e a equipe médica atender aquela mulher tiver qualquer indício de que foi violência doméstica, eles podem fazer a notificação compulsória e aquele homem vai ser investigado a partir daquela entrada da mulher no hospital. Então, a CESA tem tarefas claras, a educação com as nossas meninas, com a parte de formação, de reconhecimento de relacionamento abusivo. Nós temos a tarefa das campanhas claras e que alcance as pessoas, dos canais, do abrigamento, de como trazer essa mulher para a rede, como retorná-la depois para a vida dela normal. Tem mulheres hoje que entrou na nossa rede, nós temos parceria com empresas que a gente leva essa mulher para hotéis, porque até os documentos dela são rasgados, as roupas são rasgadas. Então a nossa secretaria faz essa rede de abrigamento, fortalecimento. A sociedade civil tem um papel importante de fortalecimento dos conselhos. Então é um pacto múltiplo, de múltiplas ações, e que essas ações são monitoradas mensalmente por todos os poderes. A gente está falando da integração aqui, Vinícius, só complementando aqui, secretária, tem uma participação de uma ouvinte, a gente obviamente vai preservar o nome dela, mas ela traz essa questão histórica, né? Ela diz o seguinte: isso já aconteceu com ela, essa dificuldade, numa delegacia. Ela foi fazer um boletim de ocorrência contra um ex-marido. E aí o escrivão perguntou para ela se ela tinha traído ele e por que ele tinha feito isso com ela. Então entra justamente naquela linha do que a gente estava destacando, que ainda historicamente existe essa dificuldade de onde é colocado a mulher, né? Como se ela tivesse feito algo que pudesse justificar aquela conduta do agressor contra ela. Exatamente. Em 2023, é inadmissível, mas foi em 2023 que acabou o crime da honra. Ou seja, eu posso matar por honra. Então, o nosso Código Penal, ele tá totalmente desatualizado com relação a isso. Como que alguém poderia... Esse tipo de pergunta, ele surge justamente por causa de uma legislação que dizia o seguinte: eu posso matar você porque em nome da minha honra. Então, esse profissional que atendeu essa pessoa, mesmo que não foi nessa época, mais lá atrás, ele dizia assim: o que você fez? Porque ele queria justamente justificar se aquela ação do agressor foi pela honra dele, porque se você traiu, minha filha, ele tem mais que te bater mesmo. Então, em 2023 que acabou com no Código Penal com crime de honra. Então, olha para você ver que como que a gente está construindo uma nova história e tentando apagar uma história recente. A Maria da Penha, eu sempre falo, gente, isso a gente não pode nunca deixar de falar. Não surgiu a Lei Maria da Penha por uma discussão do próprio Brasil. O Brasil não fez essa discussão. O Brasil não juntou os parlamentares e disse: nós precisamos proteger as nossas mulheres e vamos aqui então fazer uma lei para isso. Não. O Brasil foi condenado internacionalmente a criar uma lei que protegesse as mulheres dentro das suas próprias casas como a violência doméstica. Por quê? Porque por mais de 20 anos ela buscou justiça e não conseguiu. Foi as cortes internacionais que fizeram. Então, a Lei Maria da Penha, ela surge, de fato, como um divisor de águas. A partir desse momento, está dizendo para toda a nação brasileira, a Lei Maria da Penha vai fazer 19 anos esse ano, e está dizendo o seguinte: agora é o Estado que tem que botar a mão nisso aí. Você, imprensa, mídia, porque antes ninguém colocava. Então, o que a nossa amiga ouvinte viveu é a história de muitas mulheres, e hoje, no nosso tempo, não estou dizendo que acabou. O que nós estamos trabalhando com esse pacto, e vamos trabalhar fortemente, é para acabar. Nós não queremos que nenhuma mulher seja julgada antes mesmo dela passar por um processo legal, e somente porque ela chegou, o que você fez? Ser revitimizado, o que você fez? Ou seja, ela já foi vítima de uma pancada e ela depois ainda é vítima de um julgamento. Já que tem também o Kit Mulher Viva Mais. Explica pra gente como é que funciona isso.
O Kit Mulher Viva Mais foi um ativo da nossa secretaria, uma entrega do nosso governo Casagrande, para que os municípios criem os organismos de política para as mulheres. Então, para entender, o Ministério das Mulheres, quando ele retorna agora no novo governo, ele vem fazendo os 27 organismos que são as secretarias estaduais. E nós aqui aderimos logo no primeiro ano, em 2023, o governador criou a Secretaria das Mulheres. Só que a gente chega aqui e aí nós temos 78 municípios. Então nós não temos essa base nos 78. Nós tínhamos apenas 8 municípios com organismo. O que é organismo? Pode ser uma secretaria, uma gerência, uma coordenação ligada à assistência social ou o gabinete do prefeito, e a gente só tinha 8 dos 78 municípios. Então, como você vai fazer descer essa política para o município, somente com as mãos do Estado executando? Nós tínhamos 10 equipamentos de acolhimento à mulher vítima de violência, mas nós precisávamos dos organismos que articulassem outras possibilidades, porque enfrenta a violência com empregabilidade, inclusão produtiva, empreendedorismo, com conhecimento da igualdade de gênero. Então nós criamos o Kit Mulher Viva Mais, dentro do programa Estado Presente, e a gente entrega ao município um veículo, um data show, um notebook, e o prefeito cria esse organismo, mas para isso ele tem um deverzinho de casa, ele tem que assinar o pacto e se responsabilizar de que vai cumprir, porque muitas ações do pacto para o município é de formação na base, é ir lá nos lugares mais distantes, nos distritos, nos sindicatos, reunir mulheres, fazer roda de conversa, fazer ela conhecer o seu direito, ouvir essa mulher. Então, algumas dessas ações dos municípios dependem de mobilidade. Então, a secretaria entrega para o município esse kit. E são Mulher quais Viva municípios Mais. que vão receber? Agora, no primeiro edital, participaram 12 municípios. De cabeça, eu não sei todos. Nós entregamos simbolicamente os 4 da Grande Vitória ontem, na assinatura do Serra, pacto. Vitória, Vila Velha e Cariacica formaram já a adesão ao pacto, esses da Grande Vitória, né? E tem outros ao redor também no interior. Já tem 12 que já formaram, e nós abrimos o edital dia 30, já está aberto até o dia 30 de... Essa notícia é boa, né? Porque abrimos dia 30 de maio até 30 de junho, mais 25 kits para serem entregues a municípios que aderirem ao pacto, que fizerem o conselho como meta, né? Adere ao pacto, faz o conselho como meta na sua cidade, institui o organismo de política para as mulheres e ele passa a linkar com a nossa secretaria. É mais ou menos, para você imaginar assim, uma secretaria de educação hoje tem 78 secretários de educação nos municípios. E a Secretaria das Mulheres, quando começou, só tinha 8. Então agora nós estamos envolvendo os municípios nessa cooperação. Já que para a gente fechar rapidinho, então, esse pacto vai até 2028, né? Isso. Ele mostra que é um documento que não é de um governo, é uma política de Estado. A política das mulheres é uma política de Estado. Ela perpassa vários governos e o governo que entrar depois do nosso, com certeza já tem um documento norteador para executar as ações. Já queria te agradecer pela conversa. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente encaminha para você e depois você dá um retorno para a nossa audiência. Eu conversei aqui então com a Jaqueline Moraes, secretária de Estado das Mulheres. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço a você, agradeço aqui a CBN. Muito obrigado por esse espaço e vamos continuar firmes na luta do enfrentamento à violência.